Olá pessoal, povo brasileiro, povo paulistano, famílias, amadas famílias. Segunda-feira, começo de semana, e eu desejo uma semana maravilhosa, cheia de alegrias e vitórias a todos. Mas o assunto que me traz a fazer, me motiva a fazer essa postagem, é um assunto muito justo. É uma coisa que nós enfrentamos no Brasil inteiro. Nós, policiais militares, estamos sujeitos ao Código Penal Militar. Nós não temos sindicatos. Nós não temos ninguém que nos defendam, que defendam os nossos direitos trabalhistas. Nossas associações, elas são alienadas. Elas são sujeitas a este Código Penal Militar. Sujeitas aos comandos. Por isso que os coronéis comandantes, eles são os presidentes de honra. Só a nossa entidade, que nós criamos em 2007, em outubro de 2007, não existe comandante presidente de honra. Presidente sou eu, e nunca permiti que fosse tirado do bolso do policial militar um centavo sequer. E vou continuar não permitindo. A ideia desta entidade foi pura e simplesmente defender os interesses dessa classe profissional, que é abandonada pelos governos, abandonada pela mídia, enfim, abandonada por uma boa parcela da sociedade, que só sabe criticar e pegar no pé, né, em decorrência de algumas situações que ocorrem de maneira distinta e isolada, praticadas por uma minoria, né, coisa de 15% e 20%, que a grande maioria que cumpre com a obrigação não é valorizada. Não tem reposição salarial, tem seus benefícios surrupiados na calada da noite. Isso é muito triste. E nós não temos como reivindicar. Nós não temos hora extra, adicional noturno, nós não temos fundo de garantia por tempo de serviço, nós não temos direito a participar de programas sociais. Agora até nossos filhos serão cerceados de ingressar numa universidade pública porque estudaram em escola particular. Mas mal sabem eles que nós vamos lá implorar aos donos de escola que nos deem desconto de 60%, 70%, 80% e às vezes até bolsa integral para os nossos filhos, para que eles não corram um risco de vida em escolas públicas pichadas, escolas públicas abandonadas, onde os professores são ameaçados, agredidos e às vezes até mortos. Então, é uma situação muito difícil, nós somos excluídos. Esse país não tem democracia há 32 anos. O que existe são ditaduras governistas, e eu afirmo e provo. E tenho provado a cada postagem minha. E esta é mais uma. Esta é mais uma em que eu provo para você que o que existe é uma ditadura governista sem precedentes. Gostaria de mostrar para vocês o que está acontecendo lá no Espírito Santo. E o que acontece no Rio, acontece no Rio Grande do Sul, com brigadas, e em todos os lugares. Os governos, eles saqueiam, roubam o país. Nós vimos malas de dinheiro para cá, malas de dinheiro para lá, bolsas de dinheiro para cá, bolsas de dinheiro para lá, para cá, para lá e para cá, né? E todos ligados a políticos renomados, políticos experientes, maduros, grandes líderes partidários desse país. Político que ameaçou o próprio primo: vou mandar ele, porque se ele delatar, eu mando ele matar. Olha a seriedade da coisa. E nem pra cadeia ele foi. Ele ameaçou uma pessoa de morte e nem pra cadeia ele foi. Nem detido ele foi. Então são bandidos e mais bandidos no meio político, sabe? São dezenas e dezenas de deputados, são senadores, sabe? O presidente da República envolvido em áudio, onde ele pratica crimes, prevarica como agente público. Ele prevaricou, não informando as autoridades dos crimes que aquele empresário estava praticando, quando corrompia o judiciário. Enfim, absurdos. Nós temos visto absurdos, leis sendo sancionadas, expondo o nosso meio ambiente,
Olha, gente, não preciso voltar aqui e discorrer ainda mais. São barbaridades e o Superior Tribunal Federal liberando todo mundo. Liberando todo mundo. Agora mesmo, dois, acho que foi liberado, não tem lá o apetrecho lá que eles tinham que andar, as tornozeleiras eletrônicas. Não tem, então livre, solto, estão na boa. Então, o Brasil mostra que a prática de crime, ela não é tão ruim assim no meio político. Partindo daqueles que deveriam dar exemplos, que deveriam decidir em favor do povo brasileiro, em favor do nosso Brasil. E eles fazem tudo errado, praticam os maiores crimes, eles determinam o rumo da vida das pessoas, eles determinam se crianças morrem ou vivem, eles determinam se idosos morrem ou vivem, porque quando eles desviam o recurso público, aquele local deixa de ter um médico, deixa de ter um medicamento, que com certeza culminará na morte dessas pessoas. São milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas mortas. Quando eles desviam o recurso público, são jovens que ficarão sem educação, são jovens que ficarão sem escolas, são jovens que ficarão sem a merenda escolar. Sem a merenda escolar. Aqui em São Paulo tiveram a coragem de desviar a merenda escolar das crianças. E ninguém está preso. É um metrolão, 1 bilhão de superfaturamento aqui em São Paulo. E são trilhões e trilhões de dinheiro que foram desviados. Vejam pelo Eduardo Cunha. São paraísos fiscais derramando dinheiro público brasileiro. Então, nada é feito. As autoridades viram as costas para isso. Não existe democracia. O que existe pura e simplesmente é uma ditadura governista comprovada nesses últimos 32 anos. Se vocês carapintadas, se vocês que lutavam contra o regime militar, se vocês que lutavam pela democracia, por uma democracia, se vocês que achavam que tinham conquistado alguma coisa, foram enganados, foram ludibriados, vocês foram passados para trás por caras inteligentes, sociólogos, por caras inteligentes, universitários inteligentes, que ficaram fora do país se aprimorando para depois dar um golpe de misericórdia nesse país, que é um país sofrido, que é um país onde o povo trabalha e paga impostos. Trabalha e paga impostos e vê os recursos oriundos dos impostos serem desviados para os seus bolsos, para os bolsos dos políticos. Isso é muito triste. E ninguém vai para a cadeia, e ninguém está preso. Está todo mundo rindo e debochando da nossa cara. Inclusive as autoridades, quando publicamente, perante vários microfones, emissoras televisivas, radiofônicas, ele olha e diz ironicamente: por que não ele voltar a ocupar a sua cadeira no Senado? Olha o absurdo. É o respeito que nem a autoridade tem com o povo brasileiro, sabe? E o povo brasileiro que esperou tanto desses caras, que votou neles na boa fé, que acredita na autoridade brasileira e é cada vez mais decepcionado por esse povo. Então vejam, onde já se viu a repórter da Band News, né, no que diz respeito aos policiais, diz que os marginais atiraram e mataram o policial para se defender. Fátima Bernardi diz que no caso de um policial e um marginal ferido, tem que socorrer primeiro o marginal. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos é condenado por receber R$5.000 mês para meter o pau na polícia militar e fazer acusações falsas. O Ministério Público dá parecer negando prisão preventiva de marginais que atiraram contra policiais, porque teriam atirado só para afugentar os policiais. Se o policial der um tiro a esmo, ele é preso na hora, baseado nesse Código Penal Militar. Baseado nesse Código Penal Militar e não nesse Código Civil, que é um lixo, que é uma merda. Não pune ninguém, só tem benefício. É só benefício em cima de benefício. É indulto disso, indulto daquilo. É
Só benefício, não tem tornozeleira eletrônica, fica na boa, meu irmão. Fica na boa que aqui no Brasil é a farra do boi. Aqui os poderes estão em conluio. Em São Paulo já foi comprovado 500 processos de pessoas e entidades que ingressaram contra o Estado aqui em São Paulo, tiveram uma visão muito bondosa, sabe? Muito junta, muito amorosa com relação às decisões, os relatos dos desembargadores em favor do Estado. Sempre contra os cidadãos de bem que estavam reivindicando direito. Sempre contra as entidades que estavam reivindicando os direitos de seus membros. Está comprovado, a Jovem Pan noticiou aí, eu não estou mentindo. Agora, o ponto dessa minha postagem é essa. Que é isso aqui, ó? Apesar que ele falou que quando ele fez essa música, ele não fez com o intuito de motivar ou estimular regime militar nenhum, porque ele não tinha nada contra o regime militar. Muito pelo contrário, ele falou que tinha a favor. E muitos estão dizendo que tem saudades do regime militar. Mas esse não é o assunto. O assunto é Capitão Assunção. Como é que a democracia permite que o Capitão Assunção, ex-deputado federal, esteja preso ainda por reivindicar direitos líquidos e certo? Olha aqui em São Paulo, o Código Penal Militar não nos permite de forma nenhuma, nenhum tipo de movimento, sindicato, greve muito menos. Todas as vezes que foram tentadas algumas ações, 400 policiais foram crucificados para servir de exemplo. Então que democracia é essa? Que país é esse? Que Brasil é esse que nós estamos vivendo? Libertem agora, Capitão Assunção. Libertem agora esse grande líder, esse homem corajoso, esse homem que de repente ele mostrou a sua indignação. Ele viu que esgotou-se todas as alternativas, não existiam outros caminhos. Porque é assim que acontece. Esgotam-se todas as alternativas. O governo vira as costas agora. Quantas reuniõezinhas estão sendo feitas aí? O governador sequer aparece nas reuniõezinhas. E é sempre a mesma conversa. Cadê a reposição salarial dos policiais militares de São Paulo? Do estado de São Paulo? Cadê? Sempre, não tem dinheiro. Mas 1 bilhão em superfaturamento no metrô teve. Governo federal, precisamos diminuir os gastos e aumentar os impostos, mas 22 bilhões para dar aumento de salário para judiciário, para um monte de segmento profissional em Brasília. Aí tem. Para nós não tem. Para as polícias não tem. Polícia Federal, estão cortando todos os recursos para barrar a Lava Jato. Porque se a Lava Jato continuar, outros podres aparecerão. Outros líderes bandidos aparecerão. E aí vai ficar ruim perante o público, o povo brasileiro. Porque aí o Superior Tribunal Federal terá que liberá-los. Então é inadmissível isso. Eu fico indignado. Eu fui polícia há 30 anos. Cumpri com a minha obrigação como tantos outros companheiros meus, grande maioria, fazendo a coisa como se deve. Agora, o que o Capitão Assunção está fazendo preso ainda? Democracia brasileira. Se você existe, um pouquinho que seja, libertem agora, Capitão Assunção. É uma liderança que só reivindicava. Ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele não fez mal nenhum pra ninguém. Só que na greve que as esposas bloquearam os quartéis, ocorreram 130 mortes. E quantas mortes vocês políticos promovem anualmente nesse país? Não são 130, são milhares e milhares e milhares de pessoas que ficam em corredores de hospitais e morrem por falta de médico, por falta de medicamento. De pessoas que não têm educação porque não tem escola decente, digna, para que os professores possam trabalhar honradamente. Eles são desvalorizados. O ensino público nesse país é desvalorizado. Segurança pública não tem estrutura nenhuma. Fica entregando viaturazinha, só fazendo política.
Sabe, essa idiotice, essa babaquice que não acaba nunca nesse país. Sabe, eu acho que qualquer hora vai me dar um treco, porque eu não aguento, gente. É muita injustiça. E eu sou aquele cara que eu sou contra a injustiça, seja onde for, de que forma for, aonde for, com quem quer que seja. Sabe, até injustiça com bandido. Até injustiça com bandido. O cara foi preso, não esboçou reação nenhuma, não sacou a arma, nada. Vamos tratar o cara dignamente, profissionalmente. Ah, sacou a arma, apontou a arma. Tchau e benção, meu amigo, vai com Deus. O Senhor lhe espera. É assim que tem que funcionar. Agora, solte o capitão Assunção. Democracia, liberte o capitão Assunção. Sabe, é uma barbaridade um governador que foi alvo de delação premiada, foi citado em delações premiadas da Lava Jato. Um governador que quer o capitão Assunção preso e foi alvo de delações premiadas na Lava Jato. Então, eu quero a liberdade do capitão Assunção. Nós queremos. O povo brasileiro quer a liberdade do capitão Assunção, porque tudo que ele fez foi fazer parte de um movimento que já tinha esgotado todas as alternativas. Tentaram falar com o senhor, seu governador, muitas vezes, imploraram, como está sendo feito aqui, com o Geraldo Alckmin do PSDB ditador. Se implora, vamos conversar, tem que haver diálogo. Nós precisamos de uma reposição salarial. O único benefício que um homem que trabalha 30 anos na Polícia Militar tem hoje é a integralidade. O senhor está acabando com a integralidade do nosso salário aqui no estado de São Paulo. Como é que eu vou sobreviver daqui 2, 3 anos? Eu não tive fundo de garantia. Calcule 30 anos de fundo de garantia em cima do salário que eu ganhava. Ah, mas você recebia um regime especial de trabalho policial? Por isso que você é policial 24 horas, mesmo no horário de folga. Aqui por você, rapaz! Eu cumpria com a minha obrigação em respeito à população. Não por conta disso que não vale nada. Regime especial de trabalho policial nunca valeu nada. E em 93, vocês surrupiaram da gente 100% desse valor. Há pouco tempo, graças a Deus, os nossos companheiros oficiais recuperaram algum benefício. E nós não conseguimos recuperar absolutamente nada. E ainda não temos reposição salarial, não temos nada. Que é isso? E agora lá, eles prendem o cara, deixam o cara preso, a família. A mãe tem 82 anos, tá sofrendo, tá passando mal. Pode morrer a qualquer momento, como muitos policiais morreram aqui de desgosto pelo maltrato com relação à instituição e ao governo do estado. Só eu gravei 25 matérias para Record que infelizmente não jogaram no ar, porque a direção não queria entrar em conflito com o governo do estado e com o comando da Polícia Militar. As verdades têm que ser ditas, serem ditas aqui nuas e cruas, certo? E eu vou sempre falar a verdade. Por isso que eu digo, gente, Capitão Assunção, aqui em São Paulo, nós estamos estimulando o feijão com arroz. Pode ser com mistura ou sem mistura. Eu tenho falado muito isso para os companheiros aqui no Brasil inteiro. É o feijão com arroz, com mistura ou sem mistura. Nós não temos outra alternativa, é o Código Penal Militar, que não provém democracia nenhuma. Absolutamente nenhuma. Aqueles grupos do passado, eles não estavam correndo atrás de democracia nenhuma. Eles não estavam correndo atrás de combater regime militar. Eles não estavam correndo atrás dos interesses da população brasileira, como mostra esse seriadozinho aí, esdrúxulo da Rede Globo. Não estou questionando o trabalho dos atores, que os atores representam muito bem. Como na época, os atores da época, ao vivo e a cores, teatralmente representavam muito bem.
Porque na verdade o que eles queriam era tomar conta do Brasil, era impor o sistema deles, não a democracia, o sistema deles. E foi isso que eles conseguiram fazer. E ao longo desses 32 anos, eles roubaram, saquearam, sem o mínimo pudor, o povo brasileiro, o Brasil, o nosso país. E continuam. E aqueles que estão lá com o poder da caneta, continuam sancionando leis que vão desmatar, que vão promover grilagem, exploração irregular da terra, lá no Mato Grosso, na Amazônia e tudo mais. Agora estão liberando para uma empresa, não sei se holandesa ou francesa, explorar petróleo lá nos corais, aquelas coisas mais lindas do mundo. Aquilo ali é uma relíquia da natureza, é uma joia rara da natureza. Como que vocês têm a coragem de tentar criminosamente matar aquele meio ambiente que são os corais? Então, olha quanta coisa eu posso dizer aqui. E se eu continuar, essa postagem vai se alongar a tarde toda. As pessoas não vão nem me acompanhar, porque são muitos os argumentos e motivos que eu tenho, sabe? Então, libertem Capitão Assunção. Em nome da democracia desse país, se é que ele existe um pouquinho, porque eu não acredito nela. Essa democracia sempre foi falsa, sorrateira, é uma ditadura governista. E eles tentam induzir o povo através de redes de televisões que se trata de uma democracia. Democracia esta que o próprio pioneiro de uma das maiores redes de televisão era contra, porque ele apoiava o regime militar. E hoje eles têm a coragem de dizer que foi um mal entendido. O cara morreu mesmo, né? Morto não fala. Esse cara falou assim: não, eu fiz essa música, eu não fiz pensando em regime militar nenhum. Eu não era contra o regime militar. E tantos outros que nós estamos vendo. E alguns que têm a coragem, que é o que falta nesse país. A coragem de vir a público e dizer: olha, estou decepcionado ou decepcionada. Como eu pude contribuir com tudo isso que está acontecendo com o Brasil? Porque eu contribuí, eu panfletava, eu ajudava a explodir, eu ajudava a combater os caras, eu gritava, eu participava dos movimentos, eu quebrava tudo, eu fumava minha maconha, saía que nem doido pra rua pra enfrentar os caras, a polícia, tal, tudo pela democracia. E hoje me sinto enganado, me sinto enganada. Olha o que esses caras fizeram com o nosso país. Olha a crise que eles estão promovendo nesse país, matando a todos os dias, além do meio ambiente, pessoas, seres humanos, brasileiros. Eles matam todos os dias. Até num conflito entre a polícia e um jovem, eles são os culpados, porque esse jovem não era para estar ali, mas não tinha escola, então era traficar droga. Não tinha escola, então vamos roubar. Não tinha escola, né? Não tinha merenda, desviaram a merenda pro bolso deles. Fui na escola, não tinha merenda, vamos roubar para fazer merenda. Então, gente, as verdades, elas devem ser ditas de maneira nua e crua. Chega de palhaçada, pô. Chega de idiotice, hipocrisia. É uma hipocrisia atrás da outra. Desculpe o desabafo. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Ah, que música bonita, ó. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o povo indo de mão dada. Vamos embora, que esperar
esperar, não é saber. E os caras rindo nos bastidores. Vamos roubar esse povo todo. Vamos saquear tudo que é deles. E vamos prender os caras. Vamos meter uma marca nos medalhão, nos grandes comandantes. E aqueles que não quiserem serem marcados por nós, esses nós vamos amputar os culhões. Texto muito bem escrito pelo capitão que eu não me recordo o nome agora. E foi isso que fizeram. Quem remava contra a maré, os grandes comandantes, tiveram seus culhões cortados, amputados, né? E quem estava junto, que sempre tem o sem vergonha, né? Esses foram marcados a ferro e fogo. Abraço, gente.